Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, falaremos sobre os dons espirituais. É interessante observarmos que Cristo investe em sua igreja, a equipando-o com os dons que ele usou: curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, pregar o evangelho. Ele deu autoridade aos seus apóstolos e, através da pregação deles, todos aqueles que crescem, os mesmos sinais os seguiriam. Será que a igreja hoje tem total ciência dos dons do Espírito Santo e de como devem ser usados? Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós vemos aqui que o objetivo central do assunto é a edificação da igreja, para que ela alcance a maturidade e o pleno conhecimento de Cristo. Aqui o Senhor não está criando uma hierarquia, ele não criou cargos, títulos, mas criou ministérios. A palavra ministério tem como significado serviço prestado por alguém menor. Aquele que está à frente de um ministério não deve se considerar o maior, pelo contrário. Em Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus disse assim: Mas entre vós não é assim? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos observar os dons de manifestação de poder. Palavra de sabedoria, que é a aplicação prática da verdade divina. Palavra de conhecimento, que é a revelação sobrenatural de fatos ou verdades. Terceiro, fé, que é uma fé extraordinária que vai além da salvação para confiar em Deus de forma especial. Quarto, dons de curar, que é o poder para curar enfermidades físicas ou emocionais. Cinco, operação de milagres, que são os atos sobrenaturais além do natural. Sexto, profecia, que é comunicar uma mensagem de Deus a um povo. Sete, discernimento de espíritos, que é distinguir entre o Espírito de Deus, espírito maligno e o espírito humano. Oitavo, variedade de línguas, falar em línguas desconhecidas, seja elas angelicais
ou humanas. Nono, interpretação de línguas, que é a capacidade de interpretar o que foi falado em línguas. E olha que interessante, 9 dons. 9 dons aqui colocado numa bandeja para que nós pudéssemos seguir essa orientação de Paulo. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Você percebe aqui que o Paulo está dando uma orientação, e essa orientação ela tem uma continuidade. Essa orientação de Paulo, ela tem aqui embutido nela, nessa segunda parte, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Do que ele está falando aqui? Ele está dizendo que antes de eu achar que o mais importante é ter os dons de Deus na minha vida, eu preciso entender que existe um caminho ainda mais excelente. Isso aqui vai dar base para que os dons sejam válidos na minha vida. E do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre o amor. Então, antes de entrar mais fundo nesse tópico aqui, lembre-se de que se não tivermos em nós o amor de Deus em ação, não adianta ter dom algum. Paulo nos ensina a buscar com dedicação os melhores dons, e deixa eu te fazer aqui uma pergunta, mas eu vou responder. Qual será o critério para escolher o melhor dom? Até agora nós entendemos que esses dons, eles precisam edificar a igreja, eles precisam ter um foco no crescimento da igreja, na maturidade da igreja, para que essa igreja, como um corpo, alcance a plenitude do conhecimento de Deus. Nós já entendemos aqui quais são esses 9 dons do Espírito Santo. Nós também entendemos que se eu não tiver amor, não adianta eu ter dom. Eu fui lá, estendi a mão, uma pessoa estava enferma, fui lá, orei, aquela pessoa ficou curada, mas em casa eu sou uma pessoa totalmente diferente. Em casa eu sou explosivo, em casa eu não tenho paciência, então não adianta. Se você tem dons e você não tem o amor, você é como um sino, é como um som vazio, é como algo oco. Mas vamos lá, qual critério nós devemos usar para poder escolher os melhores dons? Primeiro, o critério é focar na edificação da igreja. Todos os dons são bons e vêm de Deus, mas Paulo incentiva os crentes a buscarem dons que tragam edificação para o corpo de Cristo. Essa orientação de Paulo refuta a ideia daqueles que buscam nos dons uma autopromoção. Vejamos alguns dons que não têm tanta procura, mas têm um enorme aproveitamento para o reino. Então, na ânsia de querer se promover nos dons, do tipo, olha, eu sou um profeta, olha, eu tenho o dom de cura, olha, eu tenho, olha, eu sou, olha. Então, existem dons que as pessoas estão ali disponíveis para nós buscarmos, mas tem gente que acaba achando que nem é dom. E nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, que sim, é um dom, e como é um dom proveitoso. Romanos 12, versículo 6. Talvez você é aquela pessoa que diz assim, puxa, eu estou na igreja, mas eu não tenho nenhum dom. Presta atenção nessa continuação. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos capítulo 12, versículo 6. Se alguém tem o dom de profetizar, usa-se na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
Então nós temos aqui os dons da profecia, de servir, de ensinar, de exortar, repartir, presidir e o dom da misericórdia. Se o dom é o dom da profecia, você é aquela pessoa que você está conversando com alguém e da sua boca sai uma palavra de profecia para a vida daquela pessoa. A palavra do Senhor diz: faça isso com fé. O que é com fé? Não é fazer com vontade, não é fazer desejando fazer, não. Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, uma pessoa que ela não se dedica no estudo da palavra, que ela não busca conhecer a palavra de Deus, olha, é muito difícil que ela tenha o dom da profecia. Porque o Senhor, ele não tem compromisso com a palavra do profeta, mas ele tem compromisso com a palavra dele, a palavra de Deus. Outro dom que muitas pessoas acabam ignorando, que é o dom de servir. Você já deve ter visto pessoas e olhado para elas e falado: essa pessoa nasceu para servir. E ela serve as mesas, literalmente, ela serve quando alguém precisa de ajuda, ela está sempre disposta a servir. E muitos dizem: poxa, eu não estou lá no altar, eu não estou lá falando em línguas, eu não estou lá, sabe, profetizando, eu só estou aqui servindo. Amigo, olha, se o seu dom é servir, faça com dedicação. Continue se dedicando nesse dom maravilhoso que o Senhor te deu. Outro dom é o dom de ensinar. Se o seu dom é o dom de ensinar, eu quero te dar uma dica. Uma dica que o livro de Romanos está dando, na verdade. Quero te repassar essa dica. A dica é: faça com esmero. Faça detalhadamente. Quando você for ensinar algo, ensine passo a passo. Ensine de maneira didática. Mas tenha certeza que o teu ensino está sendo bom o suficiente para quem estiver ouvindo possa aprender. Se o seu dom é o dom de exortar, faça com persuasão. Não adianta nada eu trazer uma exortação, eu falar que Deus está furioso, eu falar que Deus vai condenar o inferno, eu dizer que Deus é justiça, se eu não convencer através da palavra. É claro, não sou eu, mas a palavra. Quantas vezes você, diante de um pregador que usou-se do dom da exortação, ele conseguiu fazer você entender que você estava errado, porque ele foi usado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, e esse homem, uma vez convencido do pecado, ele vai não resistir, mas ele vai abrir o coração. Então, convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é porque alguém está se fazendo do uso do dom da exortação, mas fazendo isso com persuasão. Se o seu dom é repartir, você é aquela pessoa que não consegue ter nada sozinho, você está sempre distribuindo orações, distribuindo o que você aprendeu, distribuindo comida, distribuindo amor, então faça com generosidade. Não tenha limite para você poder repartir. Já seu dom é presidir, é ser um líder, então faça com dignidade e zelo. Que as pessoas olhem para você e enxerguem a dignidade, e enxerguem o cuidado de você estar à frente de algo. E por último, se o teu dom é uma pessoa misericordiosa. Não é aquela pessoa que fica toda hora misericórdia. Não, não é isso não. É aquela pessoa que ela é misericordiosa. Mas ela não faz, puxa, eu tive que ter misericórdia ali, eu tô super chateado, não. Ela faz isso com alegria. Talvez você tenha dons do Espírito Santo e você está deixando de investir no conhecimento sobre o dom que você tem por achar que você é menos, porque você está ali e não está falando em línguas, e você não está profetizando, e você não está usando aquele dom de curar. Não, todos os dons são para a edificação do corpo. Se todos profetizarem, quem vai curar? Se todos curarem, quem vai ensinar? Se todos ensinarem, quem vai servir? E o Paulo, ele chega ao ponto de dizer: olha, de todos os dons, tem um dom que ele não edifica a igreja, mas ele edifica a si mesmo quando ele é usado dessa maneira. O dom de línguas, ele é um dom do Espírito Santo. Quando nós falamos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos.
Quando se fala em línguas e não há quem interprete, esse dom não está sendo usado da maneira correta. Esse dom ele não está edificando o corpo de Cristo. É um membro do corpo que está sendo edificado. E o Paulo ele nos dá a dica: procurem os dons que edifiquem o corpo de Cristo. Então Paulo chega a dizer, olha, o menos importante é falar em línguas. Eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam do que falar 10.000 palavras em línguas e ninguém sair dali edificado. Que você possa estudar sobre as bênçãos através dos dons que o Senhor nos deu. Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha te acrescentado a fé. Deus te abençoe e até o próximo devocional.